Será que ao ser acusado por trapacear em um jogo, Felipe Neto em sua resposta demonstrou congruência ou será que ele estava mentindo? Fala pessoal, beleza? Vitor Santos aqui e hoje nós vamos exibir um trecho de uma análise de linguagem corporal que eu fiz numa participação, uma collab no canal do Orochi. Esse trecho onde eu comento sobre a linguagem corporal do Felipe Neto está associada a uma polêmica que aconteceu recentemente. De forma bem resumida, um canal que investigou ali casos de jogos online, especificamente o jogo Minecraft, levantou suspeitas de que a série do Felipe Neto, de certa forma, na visão dele, tinha uma trapaça, ou seja, Felipe Neto estaria mentindo e trapaceando no jogo. Felipe Neto se defendeu e emitiu uma resposta sobre essas acusações. Inclusive, ele chega até a dizer que não vai mentir nem um pouco nessa resposta e chega até a me confrontar de certa forma, pedindo para analisar ele. Pode chamar aí o detetive de expressão facial para saber se a pessoa tá mentindo ou não tá mentindo. Todos os blocos foram criados por mim. Agora eu tô rindo porque eu tô imaginando o cara analisando a minha cara enquanto eu falo. Bom, Felipe Neto, declare Natal mais cedo, seu pedido atendido. Aqui vai então a análise. Lembrando que essa análise, que está mais para um comentário de linguagem corporal, visa tentar entender o que aconteceu e não julgar o caráter ou a moral do Felipe Neto. Ok? Valeu, pessoal! Então, com mais provas sendo jogadas na nossa cara, a gente sabe que ou o Felipe mentiu ou ocultou algumas verdades. E esse é o veredito final. E agora eu vou pegar as partes que eu mais gostei da resposta do Felipe Neto e vou mandar pro Vitor do Metaforando para ele fazer uma análise profissional sobre a índole do nosso querido Felipe Neto. Pra gente saber finalmente se ele está ou não dizendo a verdade nessa história toda. Fala aí, pessoal. Fala aí, Orochinho, beleza? Vitor, olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou te recepcionar aqui hoje, seja muito bem. Eu vou te oferecer uma porção de ketchup, Vitor. Só faço isso para as pessoas que eu mais gosto nessa vida. Pode pegar a sua parte. Pode dar uma chamuscadinha. Isso, vai. Sem vergonha, vai. Pode dar sua chamuscadinha. Então vamos analisar aqui agora o Felipe Neto, a análise polêmica. Será que o Felipe Neto de fato é um mentiroso e está aqui falando inverdades sobre ter usado ou não o modo criativo no jogo Minecraft? Vamos dar uma olhada então. A primeira coisa bem interessante nesse vídeo resposta do Felipe Neto é a sequência que ele escolhe para responder as perguntas. Ele coloca várias perguntas ali bem mais tranquilas antes de fato chegar na pauta principal. E isso muitas vezes está associado à estratégia de manutenção da aparência, quando eu tento ali colocar várias outras coisas, vários outros elementos para mostrar que eu sou uma pessoa bacana, legal, no meu público, antes de chegar numa pauta principal que possa acabar me queimando. Isso é muito comum, inclusive na política, né? O cara conta uma baita história de superação, de quando ele passou por isso e por aquilo, para daí ele falar da situação polêmica ali envolvendo corrupção. O que é ruim de usar o modo criativo, né? O que seria o cheat? O que seria o roubo do modo criativo? Você poder fabricar todos os blocos que você quer sem ter que coletar isso no mundo, ou seja, isso pra mim é o maior roubo que tem, é você ter blocos infinitos de tudo, todos os materiais que você precisar, e você poder ir construindo voando em volta, o que facilita muito o trabalho, e aí você realmente consegue construir qualquer coisa. Então esses seriam os dois roubos principais. E essas são as duas coisas que eu não faço, sob nenhuma hipótese. E é muito interessante você observar que antes dele responder sobre o cheat que ele está sendo acusado, que é de utilizar um modo criativo, ele fala sobre um outro tipo de cheat, ali, um outro tipo de roubo, que seria você fazer uma espécie de código, alguma coisa lá, eu não entendo muito do game, como vocês podem perceber, mas para que quando ele morresse, ele continuasse ali com os itens do inventório dele, ele não perdesse os itens. Eu não uso, porque é roubo. Qual que é a graça? Qual vai ser o medo de morrer? Eu não vou ter nenhum medo de morrer mais. Ele faz toda uma comparação bem filosófica e por fim ele acaba dando uma ideia de que esse tipo de cheat é muito pesado, é muito ruim e esse ele jamais faria. Pra mim, isso é roubo. Esse é o verdadeiro cheat. Então eu não vou usar esse cheat, ok? Estamos combinados. Para logo em seguida falar do tipo de cheat que ele mesmo afirma que praticou, que é ali o cheat de modo criativo. Eu não entendo mesmo desse jogo. Noob. Vitor, você é noob. Sai daqui, noob. E isso pode ser visto como um S3 no código do protocolo SCANS, é a mensagem de Impression Management, que basicamente é quando você tenta realçar uma ideia ou uma abordagem verbal para mostrar como você é uma pessoa positiva, como você é uma pessoa bacana e que você não faria algo ruim, como por exemplo mentir, ludibriar ou nada por mal. Mais uma vez é uma estratégia bem política. Aqui no caso o Felipe Neto pega um tipo de cheat e deixa esse cheat ali do tamanho do monstro, pinta ele como se fosse a pior coisa do mundo. Para logo em seguida ele fala de um tipo de cheat. É
Essa estratégia verbal então tende a soar da seguinte maneira: o público vê o primeiro tipo de cheat e fala, nossa, que coisa ruim, e o público vê o segundo tipo de cheat e o Felipe Neto fala, então, esse segundo é mais tranquilo, eu fiz esse. Logo o público entende, nossa, que bom que ele não fez aquele ruim, ele fez esse. É um cheat, mas não é tão ruim quanto aquele outro. Segundo dados estatísticos apresentados por Pamela Maier, alguém já mentiu para você com certeza essa semana. Estima-se que em conversas com alta carga cognitiva e emocional, as pessoas cheguem a mentir até 3 vezes a cada 10 minutos de conversa. Você já foi enganado? Já sentiu aquele peso, aquele incômodo, o receio, o medo de ser enganado ou a raiva e frustração de ter sido enganado anteriormente? Isso não precisa acontecer mais, contanto que você saiba corretamente analisar a linguagem corporal e o comportamento desonesto. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, perito facial e estou lançando agora o meu curso A Linguagem Corporal da Mentira, onde eu pego a metodologia científica, o protocolo SCANS, com base em pesquisas como o sistema FACS, MFACS, NVBAN, e pela primeira vez explico todos os canais do protocolo SCANS totalmente em língua portuguesa. O curso já está com vagas abertas, ok? Você já pode se inscrever, porém, lembrando que esse curso tem vagas limitadas. E lembrando que a gente vai aplicar os mesmos treinamentos utilizados, os moldes de ensino do FBI e da SWAT. Então, se você quer aprender esse protocolo, quer entender o comportamento desonesto e como funciona, por exemplo, o gatilhos da mentira, já clique agora em Saiba Mais e veja todas as informações para você se inscrever no curso A Linguagem Corporal da Mentira. Valeu! Consequentemente, as pessoas não enxergam ele de uma forma tão ruim assim, né? Isso pode ser visto como uma possível estratégia verbal de manipulação da aparência, ok? Lembrando, tudo isso aqui é uma análise de linguagem corporal, a gente está pegando pontos aqui e fazendo um breve comentário, até porque eu não sou juiz de nada, muito menos de Minecraft, eu não entendo nada do jogo, já começa por aí. E se o Felipe Neto quiser se posicionar sobre isso ou não, ele já fez, já está fazendo, fará isso, aí no canal dele ele tem muito mais voz para falar sobre isso do que eu. Chola. Outra coisa muito curiosa, a primeira vez que o Felipe Neto responde sobre esse tipo de acusação, né, dele ter usado ou não o modo criativo, porque sim, ele responde 2 vezes, ele quebra a resposta dele em 2 partes, porque pelo que eu entendi, ele sabia que teria mais de uma pergunta sobre o mesmo tema. Então, a primeira vez que é feita essa pergunta para ele, ele responde de forma direta, não, eu não usei o modo criativo. Não, ele não faz isso. O que você tem a dizer sobre as pessoas que te acusam de usar criativo? Tava esperando. Tá demorando! Tava demorando! Ele responde com piadas, ele faz ali um comentário sobre outra coisa antes de fato, ele falar sobre a acusação, mesmo quando ele é questionado sobre ela de forma direta. Esse tipo de estratégia verbal pode ser vista como S2, evasiva verbal, quando eu não quero abordar uma pauta direta, seja por algum incômodo, desconforto ou por eu julgar ela realmente tensa de ser falada. Eu faço então tentativas verbais de tirar o foco e ir para outro lado. Um exemplo disso é fazer uma piada. A pessoa te pergunta algo muito pesado, você vai lá e faz uma piada em cima disso. Ah, eu fiz isso? Não, claro que eu não fiz isso. Como que eu poderia fazer isso? Você automaticamente tira o foco do que a pessoa estava te perguntando e volta ali, né? Vira o foco dela para piada, para algo engraçado, dificultando com que o seu interlocutor racionalize sobre a acusação que ele queria saber, né? O que ele estava fazendo. Outra coisa muito engraçada é a reação do Felipe Neto quando ele vai falar que de fato ele acha um elogio quando a pessoa olha para uma construção dele e diz que foi feita no criativo. Quando olha uma construção linda, eu acho um elogiazaço. Eu acho que é o melhor elogio que tem. Quando alguém vê uma construção minha e fala, você fez no criativo! Eu olho e fico tipo, Ele apresenta basicamente uma linguagem corporal de dificuldade verbal, ele não consegue falar aquilo, ele acaba travando no começo, ele se atrapalha um pouco. Faz uma movimentação de ombro conhecida ali por B1, vazamento gestual, shrug, e apresenta micro expressões de medo por contrações bilaterais aqui no nosso músculo risórios, puxando levemente o canto dos lábios lateralmente. Isso poderia evidenciar pra gente que ele não fica assim tão tranquilo quanto ele está clamando, quando as pessoas ficam chamando ele de mentiroso e que usa o criativo lá, o modo criativo. Você já usou criativo para pegar alguma coisa ou construir algo, sabia? Chegamos lá. Naruto Uzumaki. Vamos lá. Você já usou criativo? Criativo é muito bom, né? Mistura de criativo com creatina, que é aquele negócio que bombado toma. Aqui nesse outro momento ele é questionado de novo sobre estar usando ou não o modo criativo. Novamente, a primeira reação dele é fazer piada, tirando o foco da pergunta principal, usando ali uma possível estratégia de evasiva verbal, em vez de abordar de forma direta e dizer não, eu não uso o modo criativo, eu não faço isso, não é isso que eu quero fazer, eu não faço. Para construir algo, não. Mais ou menos. Eu vou explicar. Para pegar uma coisa, sim.
Eu falei que ia falar a verdade em definitivo de uma vez por todas. E eu vou contar exatamente a verdade pra vocês. E aí, o ponto final pra gente, aqui nesse momento, basicamente ele diz sim pra pergunta: você já usa ou usou o modo criativo? Então, em teoria, já acabou por aí, não tem muito o que falar. Ele contextualiza, diz que usou uma vez só, outra. Como eu falei, eu não entendo muito mesmo desse jogo, mas ele fala, pelo que eu entendi, que ele usou pra pegar um item, que era uma cela, e depois ele usou pra ver as construções. Eu realmente não entendo de Minecraft, então foi mal, galera, se eu estiver viajando na maionese. E um ponto muito interessante aqui é que o Felipe Neto tá admitindo que ele usou. Ele mesmo fala: tô admitindo que eu roubei, parará, não sei o quê. E basicamente, como a gente pode observar nas pesquisas do Ekman, em Telling Lies, ou da Pamela Maier em Lie Spotting, admitir algo que pode te incriminar ou que pode soar negativo à sua imagem é um tipo de ato que uma pessoa que está mentindo não faria. Então o Felipe Neto está fazendo uma atitude que não é associado à enganação, à manipulação. Então, pra vocês verem, vocês acharam que a gente ia chegar aqui e ficar tacando o dedo na cara do Felipe Neto, vocês estão enganados. Eu vasculhei tudo e eu não achava a cela. Então, no episódio que eu não sei qual foi no episódio que eu encontrei o Jussara, eu roubei. Aqui é interessante quando ele fala que ele não é no episódio qual, não lembro qual, eu usei, piriri pororó. Você vê que ele tem uma fala fluida, um fluxo verbal fluido, você vê uma concordância de cabeça, a gente tem uma movimentação corporal enfática, sincronizada com a fala, com o que ele está falando, e sim, tudo isso apresenta uma grande congruência na fala dele. Então sim, de certa forma, ele acaba revelando algo ali que é perigoso, que poderia ser visto de forma negativa, algo que poderia não soar positivo para ele, o que é um comportamento muito mais associado à honestidade do que à desonestidade, ok? Easy, Felipe. Na paz. Pode chamar aí o detetive de expressão facial pra saber se a pessoa tá mentindo ou não tá mentindo. Todos os blocos foram criados por mim. Agora eu tô rindo porque eu tô imaginando o cara analisando a minha cara enquanto eu falo. Achei muito interessante esse trecho que o Felipe Neto acaba meio que me desafiando na cara dura a analisar ele. Pois é, seu Felipe Neto, eu tô aqui te analisando e agora segura aí a conclusão do detetive de expressões faciais. Você juntou uma profissão minha, que é detetive, com outra, que é perito facial, numa coisa só. Então, senhor Felipe Neto, eu vou te chamar agora de youtuber coxinheiro. Eu nem sei, ele tem um bagulho de coxinha ainda? Não, talvez. De forma bem resumida, o que a gente consegue observar aqui nessa resposta do Felipe Neto é uma certa tentativa de escolhas e delimitações verbais do que seria positivo e negativo. De certa forma, parece que ele tende a se colocar verbalmente na parte mais positiva e não negativa de estar cheatando ou roubando. E, em contrapartida, ele faz o que poderia ser visto como uma grande manipulação de aparência, o que não tem problema nenhum. Inclusive, se você é uma figura pública, é algo muito comum. A gente faz isso todos os dias, postando uma foto no Instagram, por exemplo. Eu criei, eu desenvolvi, eu fiz todos os blocos que estão ali, ok? Beleza? Beleza. E em contrapartida, um ponto muito interessante, muito positivo, é que ele acaba afirmando, ele verbaliza: sim, eu fiz tal coisa. E ele afirma algo que poderia soar negativo para ele. E isso é um comportamento muito mais associado a pessoas que tendem a ter respostas honestas do que desonestas. Então, nesse ponto, nesse comentário, ele tem um comportamento muito mais tendente pro honesto do que pro desonesto, ok? Calma aí, Vitor, calma aí. Vitor, a gente vai ter que conversar aqui de pertinho, Vitor. Eu não sei se você tá entendendo o que você tá fazendo aqui comigo, meu camarada, mas você tá atrasando o meu lado, inocentando o Felipe Neto aqui no meu vídeo, Vitor. Você tá atrapalhando o meu lado aqui, amigão. Bom, pessoal, é isso. Se você quer aprender mais e quer entender mais para desmascarar esses mentirosos de plantão, lembrando que eu não estou dizendo que o Felipe Neto é um mentiroso, e muito menos que ele tá de plantão. Às vezes ele mente escondido e você não tá sabendo. Se inscreve no canal Metafrando também para ver mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu, Orochi, pelo convite. Valeu, tamo junto.